Me chamo Juliana Fagundes Bianchi e hoje eu vou estar compartilhando um pouco da última reflexão abordada em nosso PG Colmeia, que eu trouxe sobre paciência. Segundo o dicionário, paciência é uma virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa. A etimologia, ou seja, o surgimento, a paciência deriva do latim patientia, capacidade de não desistir, de aguentar. Ou seja, a paciência é algo que não temos, é algo que aprendemos com o tempo, algo adquirido, e então vamos aprimorando. Tanto é que Paulo falou sobre isso quando escreveu o fruto do Espírito. Mas o Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Versão Almeida Revista Atualizada. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas 5, 22, 23. Nova versão transformada e nova versão internacional. A palavra paciência tem a mesma raiz da palavra paciente, que vem do latim, que quer dizer o que sofre, o que padece. O cristão é o que mais sofre mentalmente por não sabermos como agir, principalmente nós que somos cristãos e estamos à frente de ministério, porque muitas vezes a gente tem que lidar com pessoas diferentes e pessoas acabam nos dando nos deixando fora do sério, nos deixando impaciente, na verdade, é a palavra certa, e a gente não sabe como agir. Às vezes acabamos decepcionando por agir por impulso e não pedir discernimento. Então, a única coisa que a gente pode pedir no momento da raiva é apenas discernimento e se calar. E segundo a pesquisa da Associação Médica Americana, a paciência está entre os principais fatores de risco para pressão alta em jovens adultos. E tais pessoas têm 84% mais chances de sofrer hipertensão, o que pode levar a problemas cardiovasculares como infarto e AVC. Quando eu citei longanimidade, ela quer dizer bondoso e generoso, ou seja, que é justamente o que a gente precisa levar quando a gente fala de paciência. A gente precisa ser generoso e principalmente bondoso para quem está perto da gente, principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor e para as pessoas que não estão. Porque, como cristão, nós devemos dar exemplo. Não exemplo de vida, mas sim exemplo de paciência. Porque é através disso que a gente vai acolhendo ou então afastando as demais pessoas que estão por perto. E a etimologia da palavra longanimidade vem também do latim longanimitas, que é a característica de sofrer, de ser sofredor. E o significado que tem na Bíblia, nós temos 3 palavras do Antigo Testamento que estão em hebraico, que vão estar provavelmente aparecendo aí para você. E eu vou estar lendo aqui com base essas palavras que estão na Bíblia. Essa tradução eu não fiz sozinha, eu peguei de um site chamado Estilo Adoração, de um professor chamado Daniel Conejeiro. E vamos lá. As três primeiras palavras do Antigo Testamento, elas estão lá, ela está lá em Salmos 37, 7, que é: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eclesiastes 7:8. Ou seja, que quer dizer espírito paciente ou a atitude de esperar pacientemente. Já lá no Novo Testamento, nós temos pelo menos 4 termos gregos que são traduzidos como paciência. Nós temos lá em Mateus 18, 26 ao 29. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Ou seja, tá na qualidade em suportar o sofrimento. A qualidade de ser longânime, que foi nesse sentido que Paulo usou para se referir a uma qualidade de Deus, e Pedro também. Agora nós vamos para outro termo que está lá em Tiago. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Tiago 5:9. Aqui a paciência demonstra em circunstâncias difíceis, quando se refere a Jó, explicando sobre as aflições que o atingiram. Enquanto um está relacionado à virtude de uma pessoa, o outro já está nas circunstâncias enfrentadas e a forma a qual ela resiste à adversidade. Já o outro termo está em 1 Timóteo 3, do 2 ao 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3, 2, 3. Aqui ele se refere à atitude bondosa, conciliadora e flexível e razoável. O quarto e último termo está lá em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Aqui ele está se referindo a práticas pecaminosas. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Paulo fala da impaciência e também das tentações. A paciência reflete muito sobre a maturidade e o caráter do cristão, que está justamente está ligado na confiança de Deus. Não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. Na atualidade, vivemos em um mundo do agora, ou seja, imediatista, e assim agimos impulsivamente, sem cautela, e com isso acabamos magoando, ferindo quem está próximo. E às vezes, pelo simples fato da forma a qual falamos,
porque o termo curto e grosso já está nos nossos dias. Muitas vezes nem percebemos, sendo que a própria Bíblia tem todos esses exemplos que demonstram paciência e muitas vezes deixamos de lado. Deixamos o nosso ego falar mais alto, nós preferimos agir retrucando na mesma moeda do que agir pacientemente, se afastar e pedir discernimento. Nós temos 3 exemplos de paciência nítido na Bíblia. Nós temos Abraão ao esperar Isaac, o filho da promessa, Noé ao construir a arca e por passar 1 ano lunar e 10 dias, ou seja, 370 dias, dentro da arca, cheia de animais esperando o tempo certo para poder sair. E Jó, que perdeu tudo, mas mesmo assim se manteve confiante no Senhor. E é justamente esse tipo de coisa que falta pra gente, tanto nos dias atuais, no momento do agora, o qual vivemos, quanto levar isso pro nosso dia a dia, pro nosso irmão que está em casa, ou simplesmente para dentro de casa, para nossa família, porque muitas vezes são justamente com essas pessoas as quais mais nos estressamos. E como que a gente pode trabalhar a paciência? Eu tirei da Bíblia quatro exemplos que podem ser trabalhados diariamente, justamente sobre isso, como trabalhar a paciência. O primeiro é a oração. Devemos buscar, pois a palavra nos diz que a paciência faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Segundo ponto, conheça-te, ou seja, se conhecer, identificar nossos pensamentos, pois muitos podem alterar nosso estado emocional e acaba sendo distorcido. Pensamentos negativos ou de opressão podem nos deixar fracos e impacientes. Não podemos esquecer que trabalhamos para sermos como Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E precisamos combater esses pensamentos com a palavra. Um exemplo claro é aquele versículo: diga ao fraco, forte sou, Joel 3,10, que significa que a nossa força vem de Deus e não de nós. Terceiro ponto é aceite. Aceite que passará por momentos difíceis. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Nem tudo será como desejamos. Nossos planos sempre serão mudados. Existirão frustrações e mudanças. E quando acontecer, será mais fácil tendo paciência para enfrentar tudo isso do que simplesmente se estressar e jogar tudo pro ar. Quarto ponto, dê um tempo. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:19 ao 20. Quando estamos irritados, acabamos atingindo quem está por perto. E é aí que precisamos evitar, sair de perto e acalmar-se. E ao fazer isso, veja a situação por outro ângulo. Saia, peça discernimento e veja a situação, a forma qual ela deve ser vista e não com os seus olhos irados. Quinto e último ponto: praticar as disciplinas espirituais, ou seja, oração, como já foi citado, leitura da palavra, louvor e até mesmo jejum. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o jejum é entre você e Jesus, é um propósito seu e dele. Quem está ao seu redor não precisa ficar sabendo. Você não precisa se gabar pelo fato de estar jejuando. Isso é algo íntimo seu. Então, só estando mais próximo dele,
que iremos conseguir confiar de que Deus cuida de cada detalhe de nós. Isso tudo é um propósito bem maior do que aqui na Terra. E essa foi a minha reflexão de hoje sobre paciência. Espero que ela tenha tocado o seu coração. Fique com Deus. Deus abençoe.